Donald Trump. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Thalita Renata. Thalita, beijão para ti. Finalmente meu abraço vai para Leonardo e sua esposa Aline, lá de Recife. Leonardo, Aline, grande abraço para vocês. Agora indo ao nosso papo. Olha só, após as eleições americanas, o mundo parece ter ficado dividido, especialmente nos Estados Unidos. A vitória de Donald Trump deixou muita gente infeliz, o que é normal, um torce por um, outro torce por outro, mas não foram só pessoas que ficaram infelizes. A OTAN e alguns militares do Pentágono também derramaram lágrimas. Pergunta: por que tudo isso contra Trump? Porque ele é um bilionário? Ou será porque ele não é um político de carreira? Essa última pergunta pode esconder o fenômeno Donald Trump, um bilionário como presidente dos Estados Unidos. Eu não vou dizer que seja corrupto, mas é mais difícil corromper. Por essas e outras, resolvi falar em defesa de Donald Trump. Você percebeu que logo no início eu comecei a falar que torcia pela Hillary, mas que depois comecei a mudar. Comecei a desconfiar do discurso da Hillary contra a Rússia. Você que me acompanha sabe a minha preocupação com a guerra nuclear. Sanções e pressões contra a Rússia vinham de todos os lados. A OTAN começou a aumentar seus batalhões, seus armamentos na Polônia e nos países do leste europeu. Países que ficam na fronteira com a Rússia. Ou seja, uma provocação explícita para com o governo russo. O presidente Vladimir Putin da Rússia, pressionado, começou a aumentar seu arsenal. O cenário para a Terceira Guerra Mundial estava começando a se formar. Só para lembrar, um sistema americano antimíssil será implantado na Coreia do Sul. E mais uma vez uma ameaça para a Rússia e para a China. Pergunta: e como ficou a questão da Síria durante os debates para presidente? Como a gente já sabe, a Rússia é do lado do presidente Assad. Enquanto isso, em território sírio, os Estados Unidos ficam alimentando com armas e dinheiro grupos terroristas. Mas, Carlos, os Estados Unidos não é contra os grupos terroristas? Eis a contradição. Para derrubar o regime da Síria, os Estados Unidos são capazes de qualquer coisa. Sempre vale lembrar, Bin Laden e Saddam Hussein foram criaturas dos Estados Unidos. Essa guerra na Síria tem sido um verdadeiro caos. Milhares de civis já foram mortos. Hoje, a Síria é um campo onde Estados Unidos e Rússia estão em lados opostos. Pergunta: então o que pode mudar com Donald Trump? Para falar a verdade, as únicas coisas que nós temos de concreto são as promessas de campanha. E olhe lá, eu não pretendo nesse vídeo adentrar nos problemas internos dos Estados Unidos. Confesso que preciso pesquisar um pouco mais. Nesse caso, quero levantar algumas questões e hipóteses a partir do discurso do Trump. Repito, promessas podem ser cumpridas ou não. Para você ter uma ideia, eu, Carlos, achei interessante o Trump dizer que quer um diálogo com Vladimir Putin. Acho extremamente importante essa aproximação entre Rússia e Estados Unidos. Uma boa diplomacia com a Rússia é o primeiro passo positivo para não haver uma terceira guerra mundial. E o líder russo, Vladimir Putin, já aceitou o encontro. Ponto positivo para Donald Trump. Uma outra coisa que eu achei bem interessante, um ponto bem positivo, é o Donald Trump falar que vai tentar tirar as sanções contra a Rússia, pois quem mais sofre com as sanções é o povo da Rússia, porque de modo geral as sanções elas destroem a economia de um país. E aqui um ponto muito importante: o futuro presidente dos Estados Unidos já anunciou, vai ficar do lado da Rússia lá na guerra da Síria, o que vai certamente desagradar a muita gente que não quer a paz. Em outras palavras, Trump vai ficar do lado do governo Assad, ao contrário do que vinha fazendo o governo Obama. E qual seria o bom resultado disso? Russos e americanos focados apenas nos terroristas. Repetindo, essa atitude do Donald Trump na Síria é fundamental para evitar uma terceira guerra mundial. Eu vou te dizer uma coisa,
Se essa promessa for cumprida, com certeza foi uma das melhores em termos de relações internacionais. O alvo agora passa a ser os grupos terroristas, que lá na Síria tá tudo misturado, Al-Qaeda, Estado Islâmico e outros grupos mais. Mas eu vou te dizer uma coisa, se o Trump quiser realmente realizar isso, vai enfrentar grandes obstáculos. Se a gente for olhar para a OTAN, ela não é nenhum exemplo de harmonia. Dentro da OTAN existem muitos que odeiam a Rússia. E por mais incrível que pareça, muitos não querem paz lá na Síria. De todo modo, Donald Trump parece ser mais linha dura do que Obama. Eu, Carlos, não sou comunista, socialista, anarquista, não me considero capitalista, de direita, de esquerda, de meio esquerda, de centro-esquerda. Não torço pelo Partido Republicano nem pelo Partido Democrata. Mas no outro vídeo que eu fiz, eu deixei bem claro, revelei que no começo eu torci pela Hillary Clinton, mas no fim gostei da vitória do Trump. Os homens governam, mas a partir dos seus projetos e de suas ideologias políticas. E o projeto de Donald Trump me seduziu. Por que digo isso? Porque estamos à beira de uma terceira guerra mundial, especialmente entre Estados Unidos e a Rússia. Por outro lado, durante toda a campanha, a Hillary Clinton bateu forte, bateu pesado no Vladimir Putin. A Rússia parecia ser o maior demônio do mundo. E ao contrário da fala, do discurso da Hillary Clinton, o Donald Trump disse que queria um diálogo com a Rússia. Donald Trump e Vladimir Putin se admiram. Uma outra questão bem curiosa. Enquanto a senhora Clinton ficava sorrindo para as câmeras, o candidato Donald Trump denunciava o apoio das grandes mídias à candidatura da Hillary Clinton. A velha questão, a mídia é neutra ou não? Pergunta, se Donald Trump já ganhou, por que eu, Carlos, estou aqui saindo em sua defesa? Porque já começaram a atacar e a criticar seus projetos, especialmente o ponto onde ele diz que quer uma aproximação com a Rússia. É claro que quando eu falo que estou em defesa de Donald Trump, para ele isso não é nada. O importante é que eu sou mais uma voz que se une a outras vozes. Mas qual projeto está incomodando o pessoal da ultradireita, aquele pessoal da Idade Média? Exatamente o projeto onde ele diz que vai ficar ao lado da Rússia lá na guerra da Síria. E foi o próprio Donald Trump quem disse: estão gastando bilhões para sustentar terroristas. Terroristas para derrubar o regime de Assad. Uma aliança entre Vladimir Putin e Donald Trump. Uma aliança que pode salvar a Síria e seu povo. Para Donald Trump, o alvo principal tem que ser os terroristas. Ou melhor, os extremistas islâmicos. E a OTAN, como é que fica nessa história? A OTAN está odiando essa ideia. Enquanto Obama não sai em janeiro, ela continua aumentando as sanções contra a Rússia. Continua enviando armas e soldados para as fronteiras de Vladimir Putin. Mas vale lembrar, Obama governa até janeiro. Políticos do tempo das cavernas não querem aproximação com a Rússia. Pergunta, será que Donald Trump vai ceder às pressões? Eu pessoalmente espero que ele não ceda às pressões. Digo isso porque quero acreditar no projeto político do Donald Trump. Estamos num cenário de guerra nuclear. O novo líder da maior superpotência do mundo pode, de certa forma, mudar esse cenário para melhor. Até o mês de janeiro, a gente vai ouvir alguns militares americanos dizendo: para quem não me conhece, meu nome é Kennedy Trump. Não tem nada a ver com esse novo presidente. Sou contra tudo o que ele está dizendo. Não queremos nada com a Rússia. Odiamos a Rússia. Odiamos o Vladimir Putin. Nós, militares americanos, queremos destruir a Rússia. Eu vou te dizer uma coisa. Essa ideia é compartilhada por muitos militares. E qual outro ponto do projeto de Donald Trump que me seduziu? A Coreia do Norte. O próprio governo norte-coreano já falou que quer um diálogo com o novo presidente. E que assim seja. Pergunta, tudo isso que acabou
acabei de falar sobre os projetos de Trump podem ser apenas promessas? Claro que podem. Mas como cidadão do mundo, eu quero acreditar. Acreditar numa nova ordem internacional. Eu vou te dizer uma coisa. Se esse novo presidente cumprir as suas promessas, especialmente em relação à diplomacia com a Rússia, a guerra nuclear vai ficar mais longe. O máximo que pode acontecer por causa das pressões é ficar ali numa guerra fria. E se o Donald Trump apoiar a Rússia lá na Síria, que se dane a OTAN, que se dane a indústria de armas. Se houver um bom diálogo diplomático entre Donald Trump e a China e a Coreia do Norte, que se dane, que apodreça o Pentágono. Devo ressaltar, o povo americano são nossos irmãos, mas os políticos e bilionários desse mundo que querem a guerra são inimigos do mundo. Como eu disse lá no início, conceitos como direita e esquerda já não me interessam. Conceitos abstratos, metodológicos, teóricos como comunismo, socialismo, anarquismo, eu deixo para os estudiosos. Que os humanos, os ocidentais principalmente, não se matem pelo que não entendem. Agora é claro que eu não estou aqui pregando um paraíso na Terra. As civilizações nasceram e desapareceram por conta das guerras. Nunca deixará de existir guerra. O ser humano traz dentro de si o desejo do poder e da riqueza. Conflitos e guerras vão continuar. Por quê? Porque a evolução ética e moral do ser humano acabou. Agora, os simples mortais, eu, você, podemos e devemos torcer pela salvação da raça humana. Até que se prove ao contrário, estarei em defesa do projeto do novo presidente dos Estados Unidos. E com relação a Donald Trump, se as promessas não forem cumpridas, os americanos terão outra oportunidade. Política envolve emoção, mas deve ser guiada pela razão. E aqui eu queria aproveitar esse momento para renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem e se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.